Olá, queridos, a paz do Eterno, boa noite a todos. A paz do nosso Elohim esteja sobre todos vocês. É 9 horas e 55 minutos, 4 de julho de 2022. Amém? Hoje nós vamos abordar uma temática muito importante, que é: pela graça nós somos salvos. E de fato somos salvos pela graça, amém? Mas vamos entender algumas coisas importantíssimas. Esse tipo de conteúdo você precisa enviar para um amigo pastor, para um cristão, para um irmão católico. Eu vou ler a Bíblia. Aqui nós usamos Bíblia. Algumas pessoas falam assim: o que o Felipe fala precisa ser filtrado. O que o Felipe fala precisa ser analisado. O que o Felipe fala é aquela mesma conversa, né? O que o Felipe fala. Bom, aquilo que eu falo de mim, aquilo que eu falo de experiências, sim, você não é obrigado a acreditar. Mas aquilo que está nas escrituras, você tem que fazer como os bereanos. Lê comigo. Tire suas dúvidas. Então, tem algumas pessoas que elas se utilizam desses argumentos muito fraco, para poder se esquivar da responsabilidade que elas deveriam ter, mas não querem ter, porque querem a facilidade. Gente, quando eu chego aqui para falar que algo é ou não é, eu não venho falando eu disse, eu acredito. Porque os homens podem acreditar em muita coisa, né? Agora, quando você traz a Bíblia, as Escrituras, confirmando com versículos, sendo atestado pela própria palavra, aí você não quer seguir, aí isso não é problema meu, tá? Então você precisa analisar, reter o que é bom. Mas até hoje não teve ninguém que veio aqui falar pra mim que eu estava errado usando a Bíblia. Todas as pessoas que falam por aí ai, meu Deus do céu, falam por aí, tô esperando vir falar comigo até o dia de hoje, não trouxeram um versículo bíblico. Porque se eu for falar, por exemplo, o nome do Eterno, eu não vou falar eu acho. Eu vou usar a gramática, vou usar o hebraico. Vou mostrar as possibilidades. E vou dizer, olha, eu acredito que essa pronúncia, por causa disso, disso, disso. Mas existe essa. Eu trabalho com a verdade, eu não trabalho com achismo. Eu trabalho com argumentos baseados nas Escrituras. Paulo foi em Bereia pregando a palavra, os bereanos abriram as Escrituras. Vamos ver o que Paulo está falando, tá na Bíblia. E estava lá. Então eu vou trazer versículo, que eu mais faço aqui, trazer versículo da Bíblia. Agora, depois de eu trazer um monte de versículo, você não quiser acreditar, não é comigo, é contigo. Eu vou trazer argumentos. Mas por que você colocou a temática pela graça sois salvos? Eu vou colocar aqui, esse versículo está em Efésios 2. Vou trazer vários versículos. Pela graça somos salvos. Significa que eu não preciso da lei? Aqui está o ponto. Só que os falsos profetas, eles falam isso. Pela graça sois salvos, não preciso da lei. Isso é falácia. Somos salvos pela graça, confirmamos a lei. Essa é a frase correta. Então qualquer pregador que vir usar, segundo Efésios 2, 9, 8 e 9, para justificar o não cumprimento dos mandamentos, é falacioso. Porque eu vou trazer o próprio Shaul Rachalia dizendo que tem que se confirmar a lei. Aí você tira suas conclusões, tá ok? Porque você é dono do seu nariz e você vai decidir o seu destino, tá? Agora, quando você for
discordar, você tem que ter no mínimo argumento. Eu posso chegar e discordar da Trindade. Mas eu não vou falar eu acho, eu penso, eu acredito. Não. Não se trabalha com acho, com penso, com acredito, mas com fatos, com argumentos sólidos, com fundamento. Qual o fundamento para você refutar a Trindade, Felipe? É muito fácil. É muito fácil. Para o leitor da Bíblia, para alguém que Deus iluminou. Facinho. Muito fácil. Deuteronômio 6,4. Marcos 12, 29. João 17, 3. Muito fácil. João 17, verso 3 diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti como único Deus verdadeiro, e a Yeshua HaMashiach que tu enviaste. A palavra único no grego é monos. E monos é único, sozinho, sem ninguém. Ponto. Deuteronômio 6,4. Shema Israel, Yahweh Eloheinu Yahweh Echad, Hakol Israel, Kurios Hoteos, Kurios es estin. Mesma coisa. Yahweh é um. Kurios es estin é apenas um. Marcos 12, 29 é uma interpolação de Deuteronômio 6,4 confirmando. Eu não preciso fazer força para provar que Deus é um. É fácil para quem domina as escrituras. Por isso que Shaul Hashali diz que quem prega a palavra não pode ser neófito. Tem que ser alguém que prega a palavra, tem que ter habilidade com ela. Tem que saber manejar bem a palavra. Senão os falsos profetas vão deitar e rolar. Só que os falsos profetas não deitam e rolam aqui não. Porque eu leio as escrituras. Tenho a Ruach HaKodesh, o chamado de Deus, a iluminação que vem do céu. Por isso que eles não tem pastor refutando, você não vê padre falando nada aqui. Sabe quem vem aqui jogar conversa fora? Neófitos, leigos, pessoas que nem sabem ler a Bíblia, não sabem ler as escrituras, não sabem interpretar uma frase. Infelizmente, pessoas despreparadas para argumentar. No mínimo, você não precisa estudar em Harvard, você não precisa fazer uma faculdade para debater com ninguém. Eu posso debater com qualquer um. Um dia eu estava num grupo, Arena Teologia, e lá tinha um tradutor da Bíblia. Eu sou o tradutor da Bíblia. Tá bom. Fiz 2 perguntas a ele e fui expulso do grupo. Simples. Perguntei pra ele, o pastor, é um pastor. Responda-me uma pergunta. Os originais da Bíblia é grego? Ele disse, os originais da Bíblia é grego. Eu falei, interessante. Me permita uma pergunta, pastor. Qual o idioma que Cristo falava no primeiro século? Cristo falava aramaico e hebraico. Ora! Ele me deu a faca e o queijo pra mim chegar pra ele e falar o seguinte: ô pastor, os originais é grego, mas Cristo falou em hebraico. Você não percebeu que precisa ser traduzido pro grego? Já há uma tradução. Se ele falava hebraico e aramaico, quem escreveu em grego teve que traduzir, filho. Sabe o que aconteceu? Me expulsaram do grupo. Sabe porque eu argumentei com a verdade? Então o grego já é tradução. Querendo ou não, pode ser original, pode achar manuscrito, o que quiser. É tradução. Se Cristo falava hebraico e aramaico, a pessoa que escreveu em grego teve que traduzir. É lógico. O que eu tô falando em português vira um manuscrito grego. O que eu tô falando aqui agora, eu, Felipe Cunha, estou tomando um café. Aí tem um judeu de língua hebraica, um grego me ouvindo. E ambos vão escrever um texto da minha fala. Eu, Felipe, estou tomando um café. O grego vai escrever em grego: eu, Felipe, estou tomando um café. O judeu falando em hebraico:
eu, Felipe, estou tomando um café. Ambos são originais. Só que ambos foram falados em quê? Foi falado em quê? Em português. Então, para ir para o grego teve que ser traduzido, para ir para o hebraico teve que ser traduzido. Então já há uma tradução. Então não importa se é originais, já é uma tradução do hebraico. Então você argumenta com a verdade, ponto, você desfaz falácia. Agora eu acho, eu acredito, eu penso, eu não trabalho com isso não, irmãos. Trabalho com evidência. Agora, Paulo disse, pela graça sois salvos. Isso não anula o cumprimento, a obediência às mitzvot. Eu vou provar aqui, tá bom? Então nós vamos adentrar esse texto, vai ser bem rápido a aula, bem? Mas preste bem atenção para você poder ter base sólida para argumentar com o padre, com o pastor, com qualquer um que tenta falar que a lei foi anulada, tá bom? Evidentemente que a lei precisa ser aplicada segundo o contexto. Existem leis temporais, existem leis que precisam ser em Israel, existem leis que é para os sacerdotes, existem leis que é para a mulher, existem leis universais. Para isso você precisa estudar com pessoas que estudam os mandamentos, para que você saiba o que é e o que não é. Eu tenho um vídeo de um pastor usando Malaquias 3:10 para falar que todo mundo tem que dar dízimo em dinheiro. Aí ele vai lá, junta um versículo do Apocalipse dizendo: os ladrões não herdarão, os roubadores não herdarão no reino dos céus. Aí ele une essa ideia de Malaquias, que de fato falou, Malaquias falou isso, que estavam roubando a Deus, e ele une com um texto do Novo Testamento para fundir e dizer o seguinte: se você não der o dízimo em dinheiro, você está roubando. Só que ele se esqueceu de contextualizar os textos. Se eu ganho um salário mínimo, eu pago imposto de renda? Se eu ganho um salário mínimo, eu pago imposto de renda? Não. Eu sou transgressor se eu não pago imposto de renda? Não. Vou ser transgressor se eu ganho acima de 28 mil por ano. Aí se eu não pago, estou sonegando. Então, veja só. Vai ser ladrão do Malaquias 3:10 quem produz na terra, quem tem gado e não dá dízimo. Aí sim. É a mesma coisa eu. Se eu tenho um carro, eu tenho que pagar IPVA. Se eu não pago IPVA e atrasa, eu estou o quê? Eu estou transgredindo a lei. Mas se eu não tenho um carro, eu não pago o IPVA. Então as pessoas, eles ficam fazendo uma salada com a Bíblia. Aquele ladrão de Malaquias 3:10 é aquele produtor agrícola. E aquele que tinha bois, ovelhas, que não estavam levando para o templo aquilo que tinha que levar. E os sacerdotes eram alimentados por essa comida, as viúvas, os órfãos e estrangeiros. Só que na Torá não tem imposto de renda. Quando que os pastores vão entender isso? E eu fico abismado, que são teólogos, que estão na televisão. Isso não tem cabimento, isso é distorcer a lei. Se você não planta, você não tem boi, como que você vai dar dízimo? Se a Bíblia aplica que dízimo se comia. Isso não tira a responsabilidade que você tem que amparar as viúvas, os órfãos, os necessitados. Que você tem que honrar a Deus com seus recursos. Isso é bíblico, não estou questionando isso. A Bíblia diz: amará o Senhor teu Deus com o coração, com a alma e com tuas forças. Meoderra significa força, recursos financeiros. A Bíblia diz que quem dá para o pobre empresta para Deus. Tem vários versículos de justiça social. Cornélio era um homem que fazia assistências sociais. Ele dava de sedacote, atos de justiça. Ele ajudava os pobres da Judéia. A questão aqui é sobre dízimo. Quando se aplica o dízimo, tem um contexto. Quando se aplica os mandamentos, tem um contexto. Você não pode passar por cima disso. Você não pode sair aplicando um mandamento para todo mundo. Porque tem mandamento que é pra mulher, então eu vou aplicar o cheque pra todo mundo. Todas as mulheres agora vão pagar o cheque do primogênito. Isso é distorcer a palavra. Isso é um absurdo, irmãos. Homens que passaram 20 anos estudando dentro de uma sala de aula, ensinando mentira. Pelo amor do Pai, gente.
Como que uma pessoa vai dizer que todo mundo agora tem que dar dízimo em dinheiro? Não existe dízimo em dinheiro, existe dízimo dos produtos agrícolas, dos animais. Não em dinheiro. Em dinheiro havia o shekel. Em dinheiro você podia fazer oferta. Você ia lá, comprava um animal e oferecia no templo. Terumá pode ser em dinheiro. Você compra um animal e doa. A tzedakah, roupa, alimento, dízimo, produtos da terra. Vamos ler a palavra, pelo amor do Pai. Agora eu fico abismado que são homens referência espiritual. E eles falam bonito. Por quê? Tô esperando eles virem falar comigo. Eles não vêm. Não. Eu não tenho essa chance de falar pra alguém que tá falando dízimo. Eu não tenho essa oportunidade. Porque eu abri Deuteronômio capítulo 12. Eu abri Deuteronômio capítulo 14. E eu falei, pastor, dízimo se come, vamos comer nota de 100. O senhor tá falando que dízimo é dinheiro? Por que na Bíblia diz que dízimo se come, pastor? E se o lugar fosse distante, se vendia os animais, se comprava no lugar, tudo de novo, não dava em dinheiro. Então significa que se você vendia e comprava de novo, é porque tinha dinheiro. Não era mais fácil Deus falar, dá o dinheiro, vende aí na sua terra, vai lá e dá o dinheiro pro sacerdote. Não, vai, vende na sua terra, leva o dinheiro na mão, tá escrito na palavra. E quando você chegar lá, você compra de novo. Tô esperando vocês, pastores, virem falar comigo, queridos irmãos. Pelo amor de Deus, os leigos são tapeados, aqui não. Aqui nós lemos a palavra. Então, lamentavelmente, as pessoas fazem uma salada com a Bíblia. É triste. Homens que deveriam ensinar a verdade, mas por que eles fazem isso? Eu tenho que perguntar pra eles por que eles fazem isso, né? Eu não vivo de dízimo. Eu não cobro dízimo. Em hipótese nenhuma, em uma live minha eu disse que é errado alguém ajudar uma sinagoga. Você já ouviu falar isso? Nunca disse isso. Porque Cornélio, possivelmente foi ele que construiu a sinagoga de Cafarnaum. A Bíblia diz que os fariseus foram até Cristo porque um centurião romano tinha uma pessoa doente em sua família. Um servo, alguém da família. Os sacerdotes disseram, os fariseus, ele é digno, ele ajudou a construir a nossa sinagoga. Então terumá é uma coisa, oferta voluntária, a ação de você doar é uma coisa. Tzedakah é outra coisa. Dízimo é outra coisa, meu Deus do céu. Dízimo é uma coisa, oferta é outra coisa, justiça social é outra. São 3 palavras, irmãos. Terumá, Tzedakah e Maaser. São 3 palavras diferentes. Então, se você estuda debaixo da direção da Ruach HaKodesh, você vai entender a palavra de Deus. Você não vai ser enganado por esse sistema. Amém? Então, estudando as escrituras com a verdade, foi o que eu sempre digo, não adianta ter Bíblia e não tiver a verdade. Tem muita gente com Bíblia que vai pro inferno. O inferno tá cheio de crente. Você sabia disso? Ah, mas eu não acredito no inferno. Eu lamento, você não lê a Bíblia. Então, se você lesse a Bíblia, você ia ver a parábola do Lázaro e o rico, o lago de fogo. Você ia ver que existem pessoas que estão aguardando o juízo lá no mundo dos mortos. Mas vamos pular essa questão. Vou falar da graça e da lei aqui. Olha, vamos ler a Bíblia. Eu vou colocar os versos aqui. E nós vamos ler, tá ok? E vamos chegar à conclusão pela palavra, tá? Não tem minha palavra aqui, tá ok? É a palavra de Deus. Olha o que está escrito em Efésios 2, verso 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo está falando a verdade? É verdade. É verdade.
É verdade 100%. Se Deus não entrasse na minha vida, eu não estava aqui não, irmãos. Em 2008, demônios estavam dentro de mim, eu sentia demônios. Quantas vezes eu estava deitado de dia, acordado, e ia dormir um pouquinho, encostar, assim, fechar o olho um pouquinho, daqui a pouco eu estava caindo para dentro da cama, e eu sentia empurrões, minha alma saía do corpo e voltava. Deus entrou na minha vida. Um dia entrei dentro de uma igreja, o pastor disse para mim assim, ó, eu vejo uma página branca na tua frente, Deus reescrevendo tua história, e aconteceu, e tem acontecido, e Deus começou a boa obra e vai terminar. Então é pela graça, pelo amor dele. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, o único gerado do Pai. Fato. Pela graça sois salvos, verdade. Não de obras para que ninguém se glorie. Não está errado. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Yeshua para boas obras. Significa que eu não sou salvo pelas minhas ações, mas eu tenho que ter ações porque Cristo me aperfeiçoa. Significa que por eu estar em Cristo, nova criatura eu sou. Significa então que eu terei frutos se Cristo entrar na minha vida. Isso é confirmação, porque a palavra lei, nomon, em hebraico é Torá. Torá é instrução. A Torá não tem função de salvar. A Torá tem função de instruir. É o GPS. O GPS te mostra a localização. Ó, você quer sair do Rio e Santa Catarina? O GPS vai te dar o ponto de partida e o ponto de chegada. Isso é o quê? É a estrada, é o caminho. Isso é Torá. Agora, para você chegar lá, o que você precisa? Você pode ir de duas formas, 3, 4. Você pode ir a pé, vai demorar muito, mas você vai chegar. Você pode ir de carro, você vai chegar mais rápido. Mas você precisa o quê? Ir. Não é? Agora aqui está a questão. A lei instrui, te mostra o caminho. Agora, como que eu vou conseguir andar nesse caminho? Aí entra a intervenção divina. O Eterno entra na tua vida e você consegue chegar no objetivo. É simples, Paulo não está anulando a lei. Ele não tem competência para isso. Vou repetir, não se assuste. Paulo não tem competência para dizer que a lei foi anulada. Ele não pode falar isso. Senão ele é chamado de anomos, destruidor da lei. Sabe de quem é esse papel de destruir a lei? Sabe quem tenta destruir a lei? Sabe quem ataca a lei? É o capeta. É o diabo que ataca a lei. Porque Deus disse para Adão e Eva. Deus disse para Adão e para Eva, evidentemente, indiretamente. Coma todos os frutos, menos esse. Isso é lei, isso é Torá, isso é instrução. Olha, coma de todos os frutos, mas esse do conhecimento do bem e do mal não coma. Isso é instrução. Isso é instruir. Isso é lei. Aí Adão vai, desobedece, ouve a mulher ouve a serpente, ambos caem em transgressão. Isso é o quê? Pecado. A instrução é não coma. Coma os outros, ó. Mandamento positivo, mandamento negativo lá dentro do Éden. O positivo é coma de todos esses, mas não coma desse. Negativo, então você tem mandamento positivo e negativo dentro do Éden. Mas você também encontra o quê? A serpente, o acusador. Você encontra também o pecado, que é o quê? É quando você transgride a vontade de Deus. Então a lei está em todos os aspectos humanos e espirituais. Tudo é regido por uma ordem que Deus determinou. O sol não pode vir além daquilo que ele está permitido a vir. Se o sol chegar muito, a gente torra, a gente vira carvão. Se o sol se afastar muito, a gente congela. Existe uma lei da natureza que Deus criou. O mar não pode ir além, porque Deus colocou os seus limites. Isso é Torá, isso é lei. A lei da física. Tudo envolve mandamentos e regras, comandos. Reino dos céus. Existe um rei, existe uma corte celestial, existe súditos, existe uma lei. Quem fala que não existe mais lei, não sabe nada de Deus. Eu posso afirmar que o indivíduo que fala que não existe mais leis para ser cumpridas, não sabe nada, é cego.
Muito cego, por sinal. Então Paulo está dizendo que você não é justificado por suas próprias forças. Sozinho. É isso que ele está falando. Sozinho você não consegue. Ele não está errado. Se fosse assim, para que Cristo desceu aqui? Se fosse assim, os judeus seriam salvos só porque cumprem mandamento. Só que se você observar, olha só. Pela graça sois salvos mediante a fé. Fé, emuná. Pistis, no grego, firmeza. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? É a capacitação dele. Ele te capacita para você conseguir completar o trajeto. Vamos aos versículos que eu separei aqui. Vocês entenderão melhor. Eu vou colocar na tela para vocês verem. Tá tudo na tua Bíblia. Tá bom? É só ler um pouquinho. Tá? Então vamos lá. São 3 slides que eu preparei aqui. E vai ser muito fácil. Vai ser muito fácil você entender essa questão. Olha aqui, Romanos 3,20. Porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Muitos usam isso aqui para... O problema hoje em dia é que os homens de Deus, eles estão virando pescadores na Bíblia. Aí lê esse versículo aqui, aí... pela lei ninguém será justificado. Aí acha que não precisa cumprir mais nada. Pelo amor do Pai, olha só. Ninguém será justificado. Tá? Ele tá errado? Não. Por quê? Vai vendo. A Torá tem o objetivo de mostrar o que é errado e o que é certo. Tá aqui. Pela lei, pela Torá, aqui ó, vem o pleno conhecimento do pecado. Então, quando ele tá andando a lei, ele tá dizendo o seguinte, o que é bom e o que é ruim. A lei não foi dada para te salvar não, meu filho. Ela foi dada para te ensinar. Pegou? Só que os homens estão fazendo da lei para se justificar. Então, por exemplo, os judeus, eles acreditam que são salvos porque eles seguem a Torá. Só que não, a Torá é para instruir. Sem Deus, você não consegue cumprir, mano. Você não consegue ser bom, meu filho. Yeshua falou pro jovem rico, porque tu me chamas de bom? Bom é um só que é Deus. Aí eu te pergunto, você precisa amar o próximo como a ti mesmo, não é? Amor é um atributo divino, meu filho. Se você ama alguém é porque Deus está na tua vida, não é por causa de você não. Nós, seres humanos, nascemos no pecado, somos maus de nascença, filho. Se você ama é porque Deus está na tua vida. Se você exerce piedade é porque Deus está na tua vida. Então aprende isso, a lei é só para instruir, é para te direcionar no que é certo e no que é errado. Você vai saber se está em pecado ou não a partir das escrituras. Ela vai dizer se você está longe ou perto de Deus, tá ok? Salmo 143, verso 2. E não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista ninguém se achará justo. Isso aqui, olha, é salmo, tá? Então Paulo não tá falando nada de errado aqui, ó. Tá aqui, ó. São versículos diferentes. Ninguém diante de Deus é considerado justo, nenhum ser vivente. Salmo 130, verso 3. Se mantivesses diante de ti a imagem viva de nossas iniquidades, quem se livraria da condenação eterna? Significa que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Fato. Efésios 2:8. Portanto, pela graça sois salvo. Não tem nada contradizendo aqui, tá tudo certo. Ninguém é salvo pela lei, porque a lei não tem função de salvar, a lei tem função de instruir. É pela lei se você vai saber se você está em pecado ou não, tá ok? Agora olha aqui. Romanos 3:31. Bem, então se somos salvos pela fé, isso significa que não precisamos mais obedecer às leis divinas? Ao contrário, de fato, só quando confiamos em Yeshua é que na verdade podemos obedecer-lhes. Entende? Não significa que é pela fé a lei acabou não, filho. Quando você está em Cristo, você cumpre as mitzvot.
Entende? Cristo entra na tua vida e você consegue cumprir os mandamentos. Simples assim. 1 João 3,7. Filhinhos, ninguém vos desencaminhe, ninguém vos engane. Outra tradução fala assim: o que pratica justiça é justo, assim como Yeshua é justo. Tá ok? Aí o João vai explicar. 3,8. Mas se vocês continuarem a pecar, isso demonstra que vocês são de Satanás, que desde que começou a pecar tem continuado resolutamente nisto. Mas o Filho de Deus veio para destruir estas obras do diabo. Qual é as obras do diabo? Pecar. O diabo peca continuamente desde que começou a pecar. Ele não para de pecar. Agora, eu e você conseguimos mudar. Por quê? Veja só, João 3,4. Toda pessoa que vive costumeiramente no pecado também vive rebeldia contra a Torá, pois o pecado é transgressão da lei. Todo aquele que nasce de Deus não comete pecado. Significa que para de fazer o quê? A vontade do diabo. Porque sua semente, a semente de Deus, permanece nele. Ele não pode pecar porque nasceu de Deus. Pronto. Tá explicado. Significa que o diabo é o que peca desde o princípio. E todos nós pecamos. Porque lá no Éden, Adão ouviu a mulher ouviu a serpente. As obras do diabo é o quê? É transgredir a palavra de Deus. Quando Cristo entra na nossa vida, o que acontece? Você é transformado, filhão. Pegou não? Acabou, tá aí. Você consegue obedecer porque Deus vai colocar dentro de você capacitação. É simples, não tem nenhuma contradição. Paulo está falando correto. Ninguém é salvo pelas obras da lei. Significa que ninguém vai conseguir cumprir a lei sem Deus. Agora, quando Deus entra na tua vida, você consegue cumprir. Porque Deus vai desfazer as obras do diabo. Fácil, né? Fácil quando você tem o Espírito de Deus e Deus te dá o discernimento, né? Mas olha o que eles estão fazendo aí fora. Olha o que eles estão ensinando. Tudo tá na Bíblia. Você tá vendo a palavra minha aqui? Isso tá na Bíblia, meu filho. Na Bíblia que foi esquecida pelos homens. Agora estão lendo revistinha em quadrinho dentro da igreja. Só pode. Porque se lesse a Bíblia, não falaria essas besteiras. Dizer que a lei foi anulada, que não existe mais mandamento, que você não precisa cumprir mais nada. Falta de leitura da palavra. Pelo amor do Pai. Quanta iniquidade. Agora vamos entender. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Então se é dom de Deus, então significa que Deus vai nos salvar. Como? Preste atenção. Nem todos que me falam como gente religiosa são realmente assim. Tais pessoas podem referir-se a mim como Senhor. Porém, apesar disso, não entrarão no céu. Porque a questão decisiva é se elas obedecem ao meu Pai ou não. Então, decisão tá aqui, filhão. Se você não obedecer ao papai, não vai ter céu pra você não, tá bom? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que pratica a vontade do meu Pai que está no céu. Significa muito claro, essas 3 páginas aqui que eu coloquei pra vocês, define uma questão que há 2000 anos está sendo falado. Há 2000 anos a Igreja Católica tem embutido na cabeça das pessoas que a lei foi anulada. Isso é mentira! Não é verdade, a lei é para instruir o homem, dizendo para o homem o que é certo e o que é errado. Agora, como eu vou conseguir ser justificado? Deus justifica você através do Filho dele. Ele entra na tua vida. A Bíblia diz que Cristo foi até Pedro e disse, vem, segue-me. E Pedro seguiu. Depois que reuniu os apóstolos, disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejas revestido de poder. Eles foram revestidos de poder. Significa que Deus entra na sua vida, te tira do lamaçal do pecado, transforma seu caráter, entra dentro de você, meu filho. Você se torna templo do Espírito Santo. E agora você consegue mudar os seus hábitos. Seu caráter mudado, sua vida mudada. Você é restaurado por Deus, agora você faz coisas certas. Agora você consegue amar, perdoar, pedir perdão, se humilhar, porque Deus entrou na tua vida. E a partir que ele entrou na tua vida, tudo se fez novo. Significa que você deve confirmar os mandamentos de Deus.
Não anulamos a lei por causa da fé. Confirmamos. Isso está em Romanos capítulo 3. Significa que nós temos que confirmar. A pergunta é: como conseguiremos confirmar? É através da fé. Romanos 3:31. Anulamos, pois, a Torá pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a Torá. Paulo, na verdade, estava falando para os judeus que queriam se justificar sem Cristo. Por isso Paulo enviou essa mensagem aos romanos. Porque muitos judeus queriam ser salvos sem Cristo. E Paulo está dizendo: sem eles vocês não vão conseguir. Sem o Mashiach vocês não vão conseguir. Sem o Cristo vocês não vão conseguir. Sem o Cristo você não consegue fazer. Porque Deus determinou que seja assim. É o Eterno que tira o demônio da vida das pessoas. É o Eterno que tira o mal da vida das pessoas. É o Eterno que transforma. Por isso que no profeta Isaías está escrito: não há salvação fora de mim, diz Yahweh. É Deus que salva, é Deus que limpa. É o Eterno que purifica a vida do homem. Mas significa que, uma vez que Deus entra na tua vida, haverá frutos dignos de arrependimento. Significa que a partir do momento que Deus entrar na tua vida, você será nova criatura, porque Deus vai trabalhar dentro de você. Você vai conseguir perdoar, você vai conseguir parar de adulterar, você vai parar de fumar, você vai parar de fazer coisas erradas, porque Deus entrou na tua vida. E a Bíblia diz que desce sobre a vida do homem que recebe o Espírito de Deus poder. Uma das manifestações da Ruach HaKodesh é poder. Poder. Esse poder que quebra as cadeias e liberta o homem das trevas. O homem sozinho não consegue se livrar do mal. O homem sozinho não consegue se purificar. O homem sozinho não consegue largar o pecado. Mas quando Deus entra na vida dele, ele é transformado pelo poder de Deus. Ele é vivificado. Ele é limpo. Ele é salvo. Ele é transformado pela graça do Senhor. Então a evidência que Deus está na tua vida é que você está dando frutos. É que você é nova criatura. Porque Deus está intervindo, está trazendo intervenção, está trazendo limpeza, está trazendo purificação. A evidência que você está no caminho da salvação é que você não é mais aquela pessoa que você era. Hoje você é nova criatura. Hoje você faz bondade ao próximo. Hoje você perdoa. Você não guarda rancor. Você não quer ódio no teu coração. Você não quer mácula na tua vida. Porque Deus interviu na tua vida. Porque Deus entrou na tua casa. Ele transforma, ele limpa, ele tira as trevas. Aonde Cristo ia, os demônios saíam correndo, ele expulsava demônio. A Bíblia diz que pelo dedo de Deus, Cristo expulsava demônios, Cristo limpava leprosos, curava enfermos, fazia sinais e prodígios, porque Deus era com ele. Entende? Que não é pela mera praticidade que os judeus tratam a lei. Eles sozinhos jamais serão salvos. É fácil de entender agora. Entendeu, filhos? É fácil. Uma vez que Kadosh Baruch Hu entra na tua vida, ele tira as mazelas, ele te limpa, ele te purifica. Começa algo dentro de você acontecer, uma alegria, um poder, uma graça de Deus vem sobre você. Você não conseguia ser correto, hoje você consegue. Hoje eu fui numa loja, achei um café arábico, 100% puro. Eu comprei 2 pacotinhos. Paguei. E a moça me deu troco. E os jovens de hoje... Nem com o calculador eles estão atinando. Meu Deus do céu, é tão fácil fazer cálculo. No restaurante, quantas pessoas estavam pensando, eu já tinha calculado. Matemática. As pessoas não usam mais. Eu vejo pessoas 20 mais 5, eles somam na calculadora. Olha só o que a tecnologia está fazendo com a cabeça das pessoas. Então, eu já sabia que estava errado, mas eu vi ela me dando troco, ela me deu R$11 de troco. Eu sabia que estava errado. Aí ela foi botando na sacola, eu falei, você me deu errado. Olhou pra mim, como é?
Você me deu a mais. Tá aqui, ó. Ela pediu desculpa, não. Não pediu desculpa, não. Não fez nada contra mim. Eu fui devolver os 10 reais. Fiz minha obrigação. A Torá diz, devolva aquilo que não é teu. Mas vamos lá. Lá atrás, antes de 2008, será que eu faria isso? Não sei. Deixa eu falar uma coisa pra você. Vivemos num mundo que, se Deus não entrar na nossa vida, a gente fica similar a todo mundo. As más conversações corrompem os bons costumes. Isso é fato. Um filho muito bom, amoroso, começa a se reunir com coleguinhas que não têm o mesmo estilo de vida. Daqui a pouco teu filho tá te respondendo. Por quê? Começou a habitar no meio de pessoas que agem errado. Não é assim? É assim. Influência, não é? A doutrinação do mundo. Para você conseguir resistir a esse mundo, a todos os pratos, a todas as formas de oferenda que é oferecido, só com Deus na tua vida. Esse mundo é uma Babilônia. Se Deus não tiver na tua vida e você não tiver a lei, a instrução, por que você tem que ter instrução? Para cumprir, é evidente. Mas eu já expliquei. Deus na tua vida você consegue cumprir. Mas você direcionado, você não entra em ruas erradas. Quando você está com o GPS te dá a saída e a chegada. Não é? Você sabe, quando você não conhece a estrada, você precisa usar o GPS, né? E quando você conhece, você não se perde, tá? Quando eu fui levar a Cássia pela primeira vez, foi um amigo nosso levar, a gente não conseguiu sair da cidade. Cidade pequena, não é tão grande, não é a cidade do Rio de Janeiro. E a gente levou um tempo para poder entrar em umas ruas e não conseguimos. Aí depois, o rapaz, não, é por aqui. Aí nós fomos. Então, quando você já conhece, agora você já tem a habilidade de... Quando você aprende o caminho, não é assim? Quando você aprende o caminho, você sabe o caminho. Isso é o quê? Uma pessoa instruída. Uma pessoa instruída não é uma pessoa enganada. Você sabe o que é certo, o que é errado, você sabe o que é o norte, o que é sul. Isso é instrução. Nenhum homem vai conseguir viver sem instrução. Como que se faz fogo? Hoje você sabe. Mas como que a gente aprendeu? Já viu aquele seriado de sobrevivência? Como eles fazem fogo no mato? Isso é conhecimento. Isso é instrução. Tá. Você sabe que você tem que botar gasolina no teu carro, né? Porque se não tiver gasolina no carro, não vai andar. Quantas pessoas esquecem de olhar o ponteiro lá dentro do carro lá que marca o combustível? E acabou a gasolina. Se a pessoa não tem instrução, não vai saber. Se ela não sabe, o que acontece com ela? Vai ter prejuízo. Toda pessoa sem conhecimento leva prejuízo. Agora imagine na sua vida, meu filho. Imagine você está cometendo um pecado e não está sabendo. Isso é o quê? Falta de instrução. E termina com a Z64. Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Porque tu, sacerdote, abandonaste a lei do teu Deus. Escute. Sem instrução você pode correr muito perigo. Sem instrução de Deus, você pode entrar por vielas e caminhos de morte. A Bíblia diz, Feu fala assim, coloco diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Apenas mais um versículo. Paulo não pode estar falando da lei, contra a lei. Paulo está falando como ser salvo. Por que Paulo está explicando isso? Porque muitos fariseus estavam dizendo que era só cumprir a lei que a pessoa estava salva. Aí Paulo está dizendo, não.
Ninguém consegue cumprir a lei sem Deus. É simples. Porque senão o método de salvação seria por cumprir, não através de Cristo. E aqui está o ponto. Qual é a dificuldade? Porque os judeus queriam dizer que eram salvos só por estarem debaixo da lei e por cumprir as regras. Só que todo homem peca. E uma vez que peca, já é réu. E como que a pessoa vai conseguir sustentar uma vida na presença do Eterno? E mesmo conseguindo, quando Deus olha, ninguém é justo diante dele. Nem judeu, nem anjo, nem ninguém. Entendeu? Então é muito importante saber que quando a Bíblia diz que Noé era justo, ele era diferente do povo que vivia na terra. Ele não havia erros em Noé? Havia erros em Noé. Noé edificou uma vinha e se embriagou. Noé era pecador. Só que ele sabia se posicionar na geração dele. Entende? Ele não era adúltero. Ele não era prostituto. Sabe? Ele não era idólatra. Mas será que ele às vezes não discutia com a esposa dele? Ou não havia nenhum erro? Claro que havia. Porque ali não está falando que ele nunca errou. Não tem isso ali. Tzadik não é aquela pessoa que nunca errou. Porque teve um dia que uma pessoa chegou pra mim e falou assim: você fala que você é tzadik, você tá errado. Você usa toga. Eu falei: meu filho, então você não é tzadik não? Mateus 25, 46. Escute. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Quando alguém vem falar comigo, eu dou para ela, sabe o quê? Bíblia. Você pode falar o que você quiser de mim, mas aqui não falta é Bíblia. Pode falar o que quiser. Vai agora. Vai, filho. Refuta a Bíblia. Eu não. Agora não. Você falou que não tem justo. Tá olhando pra minha cara aqui, tá me vendo com a blusa comum. Não tá me vendo de terno e gravata. Aí eles acham que tem um moleque pregando. Aí eles acham que pode chegar aqui e falar o que quer. Só porque eu ando assim? Só porque eu tô assim? Não tô de terno? Eu tenho terno ali. Cai de paraquedas e acha que a gente não lê a escritura. Tô desde 2009 aqui, irmãos. Passei por um processo. Então você que só assistiu um vídeo ou outro, vai assistir os 1400 vídeos aí. Amém? Então quando alguém chega aqui, é porque não tem justo. O que tá escrito aqui, meu irmão? E os justos vão pra vida. Quem são os justos? No contexto do 31 ao 46. Justo é aquele: tive fome e me deste comer. Estava nu e me vestiu. Estava com sede, me deu de beber. Estava doente e foste me ver. E me cuidou. Fizeste aos meus pequeninos, fizeste a mim. Esses são chamados de tzadikim. Tzadik, tzedaká. Tzadik, vê? Tzedek, tzedaká, tzadik. Tzedaká, justiça social. Tzadik, o que pratica a justiça. Aí vem um camarada aqui e diz que não tem justo. Por favor, vai ler a Bíblia. A maioria das pessoas que vem jogar conversa fora pra mim não sabe nem onde tá o Pai Nosso na Bíblia. Aí a gente tem... Aí eu chego aqui, explico o que eu tô falando aqui. Faço esse favor pra pessoa. De vez de ter humildade e humildade... Obrigado, irmão Felipe. O irmão foi lá e me respondeu. Ainda me ataca ainda. Sabe, eu tenho mais o que fazer, né? Mas olha só. Gênesis 26, verso 5 e termino. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandatos, meus preceitos, meus estatutos e minhas leis. E Abraão era homem, tá? Só que Abraão era um homem que andava com Deus. Essa é a diferença. Você acha que o Espírito Santo só é dado no Novo Testamento? Então você não conhece a Bíblia.
Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Elohim os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Elohim, haja luz. O Espírito de Deus descia sobre quem? Sobre os profetas. Por que os reis são chamados de Machia também? Sabia? Sim. Eles são ungidos, sacerdotes são ungidos, reis são ungidos. Você não sabia disso? Quando você fala que Cristo é ungido, tá com artigo, não é Machia só. Yeshua HaMashia. Ó, Yeshua HaMashia. Esse HaMashia bem na cultural leve, HaMashia é o artigo definido, ele é o ungido. Por isso que Jesus Cristo está errado. Já primeiro que Jesus não é o nome bíblico do Machia. Mas vamos dizer aqui que fosse hipoteticamente em português, aquela conversa toda. Estava errado mesmo assim. Por quê? Tá faltando um artigo. Quando você fala Jesus Cristo, você está falando Jesus ungido. Porque tá sem artigo. Então tem que ter artigo definido. Yeshua HaMashia. Yeshua o ungido. Diferenciando dos que existiram antes dele, que também eram cheios do Espírito Santo. Só que Yeshua tem a plenitude do Espírito. Tem várias formas do Espírito manifestar. Com poder, com hormá, sabedoria. São várias as manifestações. Por isso que lá Apocalipse fala das 7 manifestações do Espírito de Deus. 7 Espíritos de Deus. Significa sopro. Ruach é sopro. 7 sopros de Deus enviado sobre o Mashiach. Então ele tem todas as ações do Espírito de Deus. Entende a diferença? O Davi, ele tinha o Espírito de Deus. Tanto que quando ele peca, ele diz, não retire de mim o teu Espírito. Saul, quando peca, o Espírito de Deus se afasta dele, vem um chedinho, um demônio atormentar ele. Então o Espírito de Deus esteve no Antigo Testamento. Entende? Só que a promessa de Joel, nos últimos dias, é que todos aqueles que crescem iriam receber até as servas e os servos. Algo que era só dos profetas e dos reis, das pessoas realmente bem elevadas e selecionadas, agora será liberado por todos aqueles que creem. Joel 2. O Espírito que esteve sobre os profetas, sobre os reis, está sobre a minha vida e sobre a tua. Amém? Então, entendendo isso, você vai entender. Então, não existe Antigo Testamento, existe Escrituras. Tá bom? Então, a lei não foi anulada, a lei é o parâmetro, é a forma, é a instrução. Eu fico abismado de ver homens falando com a boca cheia, a lei foi anulada. Então, pode adulterar, né, filho? Pode falar mentira, pode enganar os outros, né? Hã? Não dá, né? Você viu com uma explicação bíblica? Você viu os versículos? Tá aí à disposição de vocês. Todos os versículos foram dados, colocados na tela para vocês verem. Simples, simples, simples. Por isso que você não pode usar versículos isolados. A Bíblia são 66 livros. Você tem que ler todos os textos que fala do assunto, entrar num contexto, fechar esse quebra-cabeça, porque muitas pessoas estão distorcendo as cartas de Paulo. Pedro diz, há pontos difíceis de entender nas cartas de Paulo, que os ignorantes distorcem para a sua própria destruição. Qualquer pastor que fala que a lei foi anulada, ele ainda está na cegueira. Qualquer pastor, qualquer bispo, qualquer padre, qualquer um que fala contra a lei. Paulo diz em 2 Tessalonicenses que o Mashiach não vai vir antes do anticristo aparecer. E antes de vir a apostasia e ser revelado o homem do pecado. Anomos, destruidor das leis. O anticristo, ele vem para ir contra as leis de Deus e promover suas regras. Então, quando alguém falar contra a lei de Deus, tome cuidado. Eu li um versículo ontem que aquele que não ouve a Torá, até a sua oração é abominável.
As leis de Deus foram dadas para haver ordem no mundo. Em todas as áreas. Por isso que Deus diz, o homem é o cabeça, a mulher é o quê? Auxiliar do homem. Senão, um filho manda dentro da casa do pai. Como é que fica? Seu filho manda dentro da tua casa? Na minha, não. Na minha eu falo, acabou. Ele tem que obedecer, acabou. Não gostou, vai viver sua vida. É assim que rege, meu irmão. Porque se não existe ordem, existe o caos. O que a terra estava? Torro, vavor, verrocher. Sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O que Deus fez com a palavra? Organizou o mundo que estava em desordem. Então, se não tem regra dentro da tua casa, vai mandar todo mundo. O papagaio vai mandar dentro da tua casa. Isso é o quê? Falta de ordem, falta de comando, falta de instrução. O filho tem que saber quem manda. Ah, mas aí o mundo mudou, eu não. Na minha casa mando eu. Não é o Estado, não é um homem. Eu que mando na minha casa, ué. Não vai ter televisão, se eu determinar que não vai ter, ué. Ué? Tem que ter ordem, tem que ter comando. Seu filho é fumante? Vai fumar lá fora. Aqui dentro não. Mimimi nada. Lá fora, aqui dentro não. Regra, comando, ordem. Só que quando você começa a cumprir os mandamentos, vai se levantar um monte de garnizezinho com tupetinho. Vai querer mandar em você. Quantos filhos quer mandar nos pais? É assim ou não é, irmão? Olha a sociedade, olha o mundo. Vê se é bom viver sem ordem, sem comando. Você já viu uma cidade sem semáforo como que é? Imagina, já imaginou? Já imaginou? Sem faixa de pedestre? Sem sinalização? Já viu que tudo é organizadinho? Você pode encostar o carro aqui na faixa branca. Na faixa azul, 15 minutos. Na faixa amarela, não pode. Imagina se pudesse encostar o carro em qualquer lugar. Se ia atravessar no meio da pista, ia ficar de lado, ia ficar pra frente. Se ia parar um semáforo. Isso é desordem. Assim é o inferno. Não as coisas de Deus. As coisas de Deus têm ordem, tem comando, tem regra. Tem hierarquia. Quem promove a desordem é o diabo. Aprenda, a palavra de Deus coloca ordem na nossa casa, no nosso casamento, na nossa vida financeira. Tudo tem que ter comando, tudo tem que ter ordem, tudo tem que ter direção. Senão a casa cai, irmãos. Não tem como subsistir em desordem. E quem promove a desordem? Se você chega numa casa e tá tudo virado, tudo fora do lugar, é desordem. Quando você chega, a casa tá toda arrumadinha, isso é harmonia. Vai na natureza, filho. Olha como que ela vive. Olha a natureza. Chega lá, os pássaros estão lá, as árvores no mesmo lugar. Tudo direitinho, tudo em harmonia. Isso é ordem. Porque existe uma lei que rege. Meu Deus, quando eu ouço um pastor falar que não existe mais lei, que não precisa de mais lei, eu tenho a convicção que ele é um cego. Mas, irmão Felipe, não fala assim de mim porque você me ofende. Não tô te ofendendo. Tô falando a verdade. Se a Bíblia te ofende, o problema não é meu. Eu sou meio rasgado. Porque as pessoas ficam choramingando por aí, vêm aqui me atacar. Se a Bíblia te ofende, o problema não é meu, não. O problema é teu com Deus. Não é comigo, não tem nada a ver com isso, não. Sou apenas um mensageiro da palavra. Tem muita gente que não tá acostumado com esse tipo de mensagem, né? A verdade. Ai, meu Deus do céu. Então, eu gosto da verdade, amém? Eu amo os irmãos, amém? Paulo diz assim, eu vou repetir. Eu não me tornei vosso inimigo por falar a verdade. Nada podemos contra a verdade, só em favor dela. Que o Eterno ilumine seu entendimento para que você possa discernir. E olha só, explicando bem, não significa que você tem que cumprir todas as leis. Também não. Porque na nossa cultura e na nossa Constituição, ninguém cumpre toda a lei. Não? Não. Depende do contexto de cada indivíduo. É? Tem leis que tem pessoas cumprindo leis que eu não estou cumprindo. E eu não sou transgressor por isso. Tem pessoas pagando imposto de renda, eu não, nem carteira assinada eu tenho. Entendeu? Tem pessoas que ganham 30 mil por mês, vão pagar imposto de renda, Eu não.
Eu nunca tive a oportunidade de fazer um imposto de renda na minha vida, irmãos. No meu nome? Mas tem gente que faz. Eu sou transgressor porque eu não faço? Não, por quê? Porque eu tenho que ganhar 28 mil por ano. Não é 28 mil? Acho que deve ser esse valor. Então eu tenho que ganhar pelo menos mais de R$2.500 de receita para eu poder. Deve ser mais isso, mas não sei quanto tá esse ano. Eu sou transgressor? Não. Eu não preciso pagar certos tributos trabalhistas porque eu não sou dono de uma firma. Mas quem é dono de uma firma precisa pagar. Ele, se não pagar, é transgressor. Eu não. Quais as minhas obrigações? Aí se eu tenho uma casa, eu tenho que pagar o quê? IPTU. Aí sim. Entende? Eu tenho que pagar os impostos de tudo que todo mundo paga. Então eu vou no mercado, eu compro alguma coisa, eu tô pagando imposto igual você. Só que tem outros tipos de impostos. Entende? Então é de acordo com o contexto. Então ninguém na Torá cumpre toda a lei. Porque existem leis fixas para dentro da terra de Israel, leis para mulheres, leis para homens, para coisas, serviços sociais. Então o que você tem que fazer? Ler a escritura e aplicar na tua vida aquilo que está de acordo com o teu contexto. Pegou? Fácil. Quem diz que tem que cumprir toda a lei nem sabe o que está falando, filho. Nem sabe. Moisés não cumpriu toda a lei. Não, porque toda a lei são 613 preceitos. E os mandamentos para a mulher, depois do parto? Moisés cumpriu? Não. Existem leis que é para os reis. Moisés foi rei? Não. Lei de purificação de Nidá, tempo que a mulher está impura. Moisés cumpriu? Não. Entende? E aí você entende que tem várias repartições da lei, só que no topo aqui, na base, vamos botar, na base tem a lei que é para todo mundo. E vai subindo aquelas fases até chegar ao topo. Então na base você tem honrar teu pai e tua mãe, é para todo mundo. Não cobiçarás, é para todo mundo. Terás só o eterno Elohim, crer nele e não ter outros deuses diante dele. É para todo mundo. Sabe? Praticar justiça diante do seu próximo. É para todo mundo. Justiça o quê? Ser honesto. Então tem leis que é para todo mundo. Nós chamamos de leis universais. Não importa o tempo. Não importa aonde. Todo mundo tem que cumprir. Só que de acordo com os mandamentos, tem leis que aí encaixa um grupo, encaixa outro grupo não entra aquele grupo lá, não entra aquele grupo ali. Mas para você saber disso, você tem que ler. Como que pessoas que nunca leram a Torá vão falar de Torá, meu filho? Hoje no Brasil, quem são os especialistas na lei? Na Constituição? Juízes, advogados, promotores, não são esses que estudaram para conhecer a fundo as leis? Quando você tem uma causa na justiça, para qualquer causa. Questões, por exemplo, de justiça, no sentido, por exemplo, uma empresa você contrata, ela não cumpre o contrato, você aciona o advogado para requerer seus direitos. Esse advogado, ele é especialista nesta área. Uma vez eu coloquei uma empresa de telefonia na justiça, porque eles fizeram errado, eu ganhei a causa. Chamei o advogado falou, você tem condições de ganhar a causa. Por causa disso, o código diz isso, aquilo outro. Ele foi, tá bom. Ele foi, acessou, 2 meses eu ganhei. Na época. Por quê? Porque tá de acordo com a lei. Então o especialista que conhecia aquela questão da lei foi até o juiz, apresentou o argumento dele baseado na lei, o juiz então viu que estava correto e deu o ganho. É assim que se faz. E é que eu sou leigo. Mas eu estudo, né? Não significa, eu não fiz uma faculdade de direito, não é? Mas eu estudo. Eu falo de Torá, então eu sei alguma coisa. Então, tudo tem o seu contexto. Agora, você falar que não existe mais lei nenhuma, isso é idiotice. Isso é lorota.
Isso é mentira. Isso é engano. Isso é apostasia. Tá? Tudo tem seu contexto. É nisso que nós temos que ver. E o próprio Deus vai mostrando aquele que está buscando a ele o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Tem coisas que são explícitas. O próprio Novo Testamento coloca sobre, por exemplo, fala idolatria, relações sexuais ilícitas, comer sangue. Tá explícito muitas coisas que o indivíduo não pode praticar. Muito claro. Você pode pegar Apocalipse 22:15. Você pode pegar Gálatas 5:19, 1 Coríntios 6. Tá cheio de versículos dizendo: não vai ser salvo, vai ser salvo. Obras da lei. As obras da carne. Frutos do Espírito. Então a Bíblia vai te ensinar a ser servo de Deus completo. Amém? Que a Eterno abençoe a vida de vocês em nome de Yeshua Mashiach. Um grande abraço a todos. Saúde para todos vós. Amém? Amém. Compartilhe essa mensagem com as pessoas que você ama, tá bom? E o Eterno ilumine a vida de cada um de vocês. Shalom a todos, saúde para todos, Yeshua Mashiach.